a tendência agora do momento político é que a oposição aumente e, sem dúvida nenhuma, aquele que quiser se eleger vai precisar do nosso apoio e da credibilidade que nós construímos nesses anos todos, né? Afinal, desde o início da gestão, a gente sempre se posicionou de uma forma coerente, sem mudar de lado. Nós temos hoje, aqui estou recebendo do Miguel, que é o nosso batalhador, um dos conselheiros que mais trabalha no nome da oposição. Temos 55 conselheiros aí firmes e fortes trabalhando pelo São Paulo, e os quais a torcida pode confiar, né? Eu fico muito triste quando eu vejo torcedores esculhambando o Conselho. Embora existam muitos problemas no Conselho, ele está aí para controlar o São Paulo e evitar que a gente desça a ladeira abaixo, como está descendo. Está difícil, está bem complicado, mas existem homens de caráter que estão trabalhando pelo São Paulo, sim. Boa, Caio. Rodrigão, com você, Big, se me permitir, Rodrigão também, se claro, me permitir, por favor. só para aproveitar esse gancho do Caio, dizendo que eles já estão trabalhando uma mudança no estatuto para que o voto seja secreto, porque daí pode ganhar um pouco mais de força, né? Talvez a maioria das pessoas pense que o voto secreto possa prejudicar, porque daí você não vai ter acesso a quem votou naquilo ou quem votou nisso, né? Mas eu entendo quando o Caio fala que pode até aumentar o número de oposição do São Paulo, porque a gente percebe bastante que existe talvez até um medo, né? Aí se torna, acho que, lógico, pessoal de cada conselheiro, de tentar bater de frente com o próprio grupo. Eu não estou dizendo nem com o próprio presidente, né? Mas brigar com o próprio grupo, né? Que o conselheiro faz parte, né? Então, cara, queria saber de você, né? Qual o problema, talvez, aí, de muitos conselheiros? Era até uma coisa que eu tinha separado aqui, e que você acabou tocando no assunto, né, referente a essa parte do voto secreto ou não, né? Por quê, ou qual seria o medo desses conselheiros colocarem ali o seu voto em aberto, falar, eu vou votar porque eu acho que isso é para o bem do São Paulo e talvez não para o bem do meu grupo ou para o bem da minha aliança, né? O que eu questiono e o que a pergunta final para você, Caio, é a seguinte, né? Se você acha que muitas das decisões tomadas dentro do Conselho são por conta de decisões políticas, talvez para favorecer esse ou aquele, e a gente sabe que hoje os maiores grupos fazem parte da situação, tirando essa parte do FIP de Cotia, que é totalmente à parte, né? Mas o que a gente viu bastante era as decisões do Conselho sempre serem a favor da situação, né? Por conta dos maiores grupos serem a favor da situação. Queria saber de você se os conselheiros pensam mais em grupos, em favorecimentos, do que efetivamente no bem do São Paulo, porque muitas decisões foram tomadas e acabaram não sendo boas para o São Paulo, mas mesmo assim foi passado no Conselho. Eu queria saber da sua opinião sobre essa questão. Foi que nem você falou, existem muitas pessoas que elas são ali boas para o São Paulo, que estão pensando no São Paulo, mas a gente sabe também que muitas pessoas que estão lá, e acabou até gerando uma polêmica algum tempo atrás, de conselheiros que nem torcedores do São Paulo são. Queria que você fizesse um apanhado sobre esse assunto aí, sobre as escolhas de conselheiros a favor do São Paulo ou a favor, talvez, de um benefício do grupo, ou então, vou votar porque eu sou da situação, eu vou apoiar o meu grupo ou o presidente.
Vamos lá, Drex. Nós estamos falando do famoso voto de cabresto, né? Exato. Então, nós temos lá os partidos que ajudaram a eleger 100 conselheiros. Os outros 160 são vitalícios. Em tese, o vitalício ele deveria ter maior independência e autonomia para expressar sua vontade através do voto. Só que, do jeito que o São Paulo está aparelhado hoje, as diretorias são distribuídas para conselheiros vitalícios e para conselheiros eleitos. Seria até aceitável, né, razoável, mas não aceitável, que um conselheiro eleito seguisse a ordem do líder do partido numa determinada votação. Isso me parece até que acontece, me parece não, com certeza acontece em qualquer ramo da política, seja na política do clube, seja na política eleitoral, enfim, na política pública. Mas o que acontece no São Paulo hoje é que o conselheiro eleito depende do líder do partido para poder se eleger na próxima eleição e para poder se manter no determinado cargo que ele ocupa dentro do clube. Então, eu sempre digo e repito, o diretor do futebol de menores é conselheiro, o diretor de futebol feminino é conselheiro, o diretor do tênis é conselheiro. Todos esses, eu estou dando exemplos, não quero personificar ninguém aqui, todos esses deveriam ser exclusivamente diretores das modalidades esportivas. Profissional. Não poderiam atuar no conselho. O conselho faz parte de um órgão fiscalizador. Esses diretores que eu citei são do executivo. Eventualmente, eles vão ter conflito de interesse, porque algumas matérias, alguns contratos que vão passar pelo crivo do conselho deliberativo são de interesse deles. Então, a construção de uma academia específica, passou recentemente isso lá. Sem dúvida nenhuma, o diretor da academia, que também é conselheiro, né, vai votar de forma favorável, mesmo que aquele assunto tenha algum problema que possa implicar em prejuízo ao São Paulo por questão de conflito de interesse. Então, sem dúvida nenhuma, hoje em dia o Conselho do São Paulo é ocupado por pessoas que não deveriam estar lá, né? Não só pela capacidade, também pela falta de capacidade de muitos, que sequer abrem o programa de Aulink, que é por onde nós recebemos os contratos. Isso me foi dito por pessoas de dentro do Conselho Deliberativo, do comando do Conselho Deliberativo, que os conselheiros sequer, grande parte dos conselheiros sequer acessam o sistema. E conversando recentemente com um conselheiro de situação, que já foi da oposição, ele me disse que ele questiona alguns conselheiros, você leu, verificou, pediram a senha e a pessoa fala coisas que a gente sabe que não estão condizentes com o atual sistema de recebimento de documentos. Então, voltando à sua pergunta, hoje o voto é de cabresto, o voto é político, o voto não é no interesse do São Paulo. Muitos votam e falam, eu concordo com o que você falou na tribuna, eu concordo com o que o Fábio falou, com o que o Flávio falou, enfim, com o que o Joandre escreveu, com o que outros conselheiros de oposição defenderam na tribuna. Então, a gente tem uma luta e uma tentativa de convencimento nos corredores desses conselheiros, mas eles, infelizmente, se acovardam no momento do voto. A verdade é essa. E, se a gente consegue passar o voto secreto, há uma luz no fim do túnel de que não haja essa covardia. Também há o risco de haver um assédio diferenciado, né? Já que ninguém sabe em quem a pessoa vai votar, pode haver aí um assédio de outras formas. Então, hoje, infelizmente, o conselheiro está atuando de uma forma muito política, sem pensar no interesse final, que é o São Paulo mais forte.